Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite, tudo bem? Está começando o nosso programa Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim para todo o estado. Eu sou o Dr. José Albani, eu sou médico intensivista e nefrologista. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 27996224547. E, como vocês sabem, toda quarta-feira a gente tem o nosso bate-papo voltado para medicina e saúde. O verão está chegando, o sol vem forte, parece que me contaram em Linhares, né? Que é forte o verão. Não está acostumado. E nós temos agora o programa do Dezembro Laranja, que é voltado para a prevenção do câncer de pele. Para nos acompanhar, a gente tem aqui a doutora Lorena Rossoni, que é dermatologista, minha amiga já, há pouco tempo em Linhares. E a doutora Raquel Quintino, que é oncologista, cirurgião oncológica. Isso. Né? Bom, Lorena, eu vou começar com você. Todo mundo acha que a pele é uma pele, né? Mas a pele é um órgão, é um sistema. O que você pode contar para a gente e para os nossos amigos que estão nos assistindo? Bom, boa noite a todos, boa noite Raquel, boa noite Albani. Bom, realmente a pele, ela não é só um órgão, né? Ela é o maior órgão do nosso corpo. Então, e ela também é responsável hoje no Brasil pelo maior índice do câncer de pele, do câncer que a gente tem no Brasil, que é o câncer da pele não melanoma. Então, 30% dos cânceres hoje diagnosticados no Brasil são câncer da pele. Então, para você ver a importância, né, desse órgão, a gente também, lógico, é um órgão de defesa, é um órgão que tem a parte de hormônios produzidos ali. Então, uma série de fatores. E por isso ela é tão importante. Então, a gente precisa cuidar bem, saber que nela existem proteções, mas também doenças. Exato. E o que a gente... obviamente, o câncer é o foco da nossa conversa hoje, mas uma série de outras patologias podem se confundir com câncer, né? Com certeza. Então, o que as pessoas precisam fazer, de um modo geral, não falando só especificamente do câncer, para proteção da pele, para prevenção de patologias, os cuidados habituais? Isso. Bom, eu acho que o mais importante de tudo, quando a gente pensa em proteção da pele, é o filtro solar. Né? Quando a gente vai pensar na primeira proteção que a gente vai ter nessa pele, até quando a gente até protege através de roupas e tudo, a gente sabe que o sol realmente, além dos danos nocivos em relação ao câncer, também ele vai ter em relação a outras alterações. Além disso, a nossa pele precisa ser protegida de uma maneira a ser hidratada, ela precisa ter um cuidado diário de higiene, ela precisa ser avaliada. Então, pequenos sinais que às vezes a gente acha que não é nada, aquele ressecamento excessivo, né? Outras doenças como, por exemplo, a dermatite seborreica e outras patologias como a psoríase, são de grande relevância, né, na nossa pele. Inclusive,
a pele manifesta muitas doenças que inicialmente a gente achava que era só na pele, por exemplo, a psoríase, e hoje a gente sabe que é uma doença sistêmica. Né? Então, os sinais, lesões, vermelhidões, feridas, descamações não podem passar desapercebidos, não podem ser ignoradas e precisam ser, né, as pessoas precisam visitar o dermatologista, não precisam ir só quando não saram aquelas lesões, mas precisam fazer o seu check-up anual, né? Você falou entre não melanoma. Pedi para a Raquel explicar para a gente o que é melanoma para o público leigo, o que é o câncer não melanoma, para a gente poder ter uma introdução no assunto. Boa noite a todos. Então, o câncer de pele mais comum é o não melanoma, que aí basicamente se resume ao carcinoma basocelular, que é o mais comum de todos, e o carcinoma epidermoide. E aí o menos comum que vem o câncer melanoma. Então, o câncer não melanoma é aquele originado na camada das camadas, a camada basal da pele, nas células basais, que daí vem o basocelular, e o escamo celular, que vem das células escamosas, então na superfície da pele. Já o melanoma vem dos melanócitos, que são aquelas células da pele que dão a pigmentação à pele. Aí, essas células sofrem alguma alteração, então um agente físico, um agente químico, uma mutação genética, e essas células sofrem então uma modificação no seu DNA e se proliferam de forma equivocada, erroneamente, começa a se proliferar desordenadamente, e daí gera o câncer. Então, se essa modificação do DNA da célula é no DNA da célula basal, vai gerar o carcinoma basocelular. Se essa modificação genética lá no DNA da célula ocorre na célula escamosa, vai gerar o carcinoma escamoso. E se essa modificação no DNA ocorre no melanócito, vai gerar o melanoma. Certo. E então você falou que o maior número de casos é dos não melanomas, isso, né? E existe alguma diferença entre a gravidade, as intervenções necessárias para tratar e cuidar disso aí? Sim, então tem bastante diferente, porque o melanoma é uma doença grave, potencialmente fatal, que pode ocasionar metástase, ou seja, espalhar para outros órgãos, diferente desses outros dois que a gente comentou, o basocelular, que é na maioria das vezes local apenas, e basta uma ressecção cirúrgica, você retirar ele com margens. O escamoso, ele ainda assim pode gerar metástase, mas para linfonodos. Então, exemplo, o paciente tem um carcinoma escamoso no braço, pode ter metástase, né, espalhar para as ínguas, para os linfonodos da axila, mas normalmente se resume a isso. Já o melanoma, não. Ele pode dar metástase para cérebro, para fígado, né, para outros órgãos. Daí o potencial dele fatal, ser grave, daí o cuidado de diagnosticar precoce, o cuidado de fazer uma visita anual ao dermatologista para poder olhar todas as pintas. E daí que vai chegar num ponto importante, né, da gente falar as pintas. E aí, obviamente, quem deve receber os casos deve ser não o cirurgião oncológico, mas normalmente o dermatologista que tem o primeiro contato com o paciente e faz o diagnóstico. Conta um pouquinho para a gente, Lorena. Na maioria das vezes, os pacientes já chegam muitas vezes por outras queixas, né? Então, muitas vezes o paciente chega por uma queixa comum, muitas vezes por procedimentos estéticos, inclusive, né? E aí, como a gente vai fazer essa avaliação realmente precisa ser feita no corpo inteiro. Eu falo para meus pacientes que assim, que é muito mais fácil, é fácil vocês se olharem, né, às vezes de frente, mas às vezes as costas, áreas que ficam mais escondidas e que o espelho não alcança tanto, já é mais difícil. Então, nessas horas que a gente precisa ver tudo, e aí essas lesões a gente identifica, ou pelo menos suspeita dessas lesões, e a partir daí, muitas a gente já reconhece só pelo exame clínico, outras precisam de, às vezes, uma biópsia ou alguma outra coisa. Há alguns casos, o paciente já se queixa. Doutor, eu vim porque eu tô com uma lesão, tô com uma feridinha que não cicatriza. Essa bolinha aqui eu já passei pomada, já fiz tudo, ela parece que vai melhorar, mas quando pensa que não, ela não sara. Então, aqueles sinais, aquelas bolinhas vermelhinhas, aquelas feridinhas, feridas na pele que não cicatrizam, que sangram, o paciente vai tomar banho, vai enxugar, então isso precisa ser avaliado. Então, normalmente eles chegam, ou por queixa já específica, quando ele já está um pouco avançado,
ou quando é um diagnóstico, às vezes eles vêm por outras coisas e a gente percebe. Tá. Existe alguma... a gente pode falar um pouquinho também sobre a prevalência em alguns grupos de pessoas, né? O que você pode contar para a gente sobre os fatores de risco? Você já falou sobre o sol, Isso. Mas quais são as pessoas que estão mais sujeitas a esse risco de adquirir um câncer? Claro que são as pessoas mais brancas, né? Porque quem tem a pele mais clara, quem é mais branco, fototípico, a gente fala 1 e 2, principalmente pele clara, olho claro, cabelo claro. Quanto mais claro a pessoa é, menos proteção ela tem, menos essa melanina causa essa proteção. Então a gente precisa de mais cuidado, mais filtro solar. Então as pessoas mais claras, pessoas que têm fatores de exposição solar, por exemplo, no trabalho, pessoas que trabalham expostas ao sol. E uma coisa muito importante, pessoas que tiveram queimaduras solares, se expuseram ao sol, principalmente na infância até o início da adolescência. Né, ou até o início da fase adulta, até por volta dos 20 e poucos anos. É a principal incidência ali, a principal alteração do DNA que acontece. E aí a pessoa provavelmente vai desenvolver isso mais no futuro. Normalmente, após os 40 anos, né? E aí aparecem essas lesões. Então, a gente tem a cor da pele, a exposição solar com queimaduras solares, isso também é muito importante. E principalmente essa exposição no início da vida, até o início da fase adulta, é o principal. Isso você está dizendo então que o negro, o moreno, a pessoa com a pele mais escura não tem risco ou tem risco? Tem risco, tem mais proteção, mas o negro tem uma particularidade que ele tem, às vezes, quando ele tem, o risco é mais para o melanoma do que por os não melanomas, Sim. que tem mais a ver com a genética, vamos dizer assim, dessa pessoa. E em relação a locais, onde que as pessoas têm que se preocupar que aparece uma lesão, que existe uma chance maior daquela lesão ser cancerosa? Existe um local específico? Vocês? Então, as áreas mais expostas ao sol. Então, face, os braços, o tronco, né? Onde se expõe mais ao sol é onde a gente se preocupa mais. Esses, principalmente, que para os mais comuns relacionados ao sol, né? Que é o vaso celular e o espino celular. Já o melanoma não tem muito essa predileção. E ele pode acontecer, inclusive, na palma da mão e na planta do pé. E que é o mais perigoso também em relação aos negros, né? Que como a doutora Lorena comentou sobre eles terem mais propensão a melanoma, e principalmente de palma e planta dos pés. Então, aquela pinta negra, né, pinta preta, que pode, aí a gente pode falar também da alteração do ABCDE, que é a assimetria da pinta, A de assimetria, B de bordas, né, se elas são irregulares, C da cor, que são várias cores, pode ter vários tons de preto, vários tons de marrom, cinza no meio, D do diâmetro maior que 6 milímetros, e é também da espessura. Isso. E aí, por conta dessas alterações numa pinta mais escura, a gente vai levar a suspeição de ter um melanoma. Tá, ok. Uma área também que a gente acaba encontrando, principalmente o espino celular, é boca, né? Então, o câncer de boca, de lábios, e também está relacionado, claro, tem essa exposição solar, mas também ao tabagismo, né? Então, pacientes que também acabam tendo outras exposições a agentes cancerígenos, né? Tá. Uma outra questão que a gente gostaria de esclarecer, se você tem um trauma, vamos supor, um trauma antigo, que tem uma pele mais frágil, essa pele é mais sujeita ao câncer? Ela então, é mais... Isso existe principalmente nas queimaduras, né? As queimaduras diversas, por diversas causas químicas, né? Elas podem realmente... ela tem um dano nessa pele, um dano de barreira, um dano de defesa celular, e ela realmente está mais propensa a ter lesões ali e câncer. Tá bom. O que a gente pode conversar mais? Você falou em proteção. O que você recomenda em termos de proteção? Todo mundo sabe do filtro solar. Existe uma característica para cada tipo de pele? Existe algo especial para cada situação? Então, de um modo geral, isso é uma queixa bem comum, porque as pessoas perguntam, nossa, eu vou na farmácia, eu tenho
10 prateleiras de filtro solar do tipo 10, 15, 20, 30, 50, 100, né? E isso tudo, a gente precisa disso tudo. Na verdade, assim, os filtros solares, eles são testados com uma certa quantidade, né, e uma certa espessura de camada que a gente passa. Então, os testes são feitos a partir daí. Então, por exemplo, em média, se você usa um filtro fator 30 de uma maneira adequada, quantidade adequada, as reaplicações adequadas, você está protegido contra um câncer da pele. Qualquer que seja esse filtro solar, sendo ele testado, aprovado, né, pelos nossos órgãos, você vai estar protegido. Aí, o que o brasileiro faz? O brasileiro não gosta de passar filtro solar. O brasileiro quer passar filtro solar, não pode aparecer, não pode ficar branco, não pode ficar oleoso, não pode um monte de coisa. Então passa o quê? Pouco. Se era para passar uma colher de chá, passa uma colher de sopa, passa uma colher de chá. Passa, espalha até desaparecer. Então aquele filtro que teoricamente você comprou que era 30, quando você fez isso tudo, você já virou um 10, né? Aí você vai ficar na praia, você vai transpirar, vai dar um mergulho, ficar lá na areia, já aconteceu o quê? Acontece de você passar o filtro e aí mesmo assim se queimou. Por quê? Porque passou pouco, não reaplicou, né? Então, às vezes, um filtro que tem uma barreira física maior, que você tem uma proteção um pouco maior, você acaba passando, às vezes, né, dessa quantidade irregular e tem até uma proteção maior. Isso, então, vai da cosmética, vai da nossa educação de passar o filtro, mas, de um modo geral, para a população, um filtro 30 passado da maneira adequada, você vai estar protegido e pode ser de qualquer tipo, com cheiro de praia, sem cheiro de praia, oleoso, não oleoso, né? Estamos falando da proteção do câncer da pele. Exatamente. Bom, pessoal, nós vamos fazer o nosso intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas e estender o nosso debate. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo das 6, dando continuidade à nossa conversa sobre o dezembro laranja. Eu queria perguntar para a Raquel, já que a Lorena falou da fotoproteção, os protetores, filtros de proteção solar, o que mais você recomenda? Então, utilizar as blusas, né, de proteção UV, aquelas blusas de manga comprida, utilizar o chapéu, e aí a recomendação é o chapéu mesmo, porque o boné, as orelhas ficam desprotegidas e é outro local comum de câncer de pele. O uso do óculos, né, e enfatizar também o filtro solar sobre repassar, igual a Lorena comentou, mas repassar a cada 2 horas. E a gente só deve usar essas medidas quando está um sol intenso, aquele sol de praia, ou fora dessa situação a gente também deve se proteger? Isso, então em qualquer tipo de situação, tá nublado, tá chovendo, passar filtro solar. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre, a gente já falou um pouquinho dos fatores de risco, Lorena falou sobre a cor da pele, que é um fator de risco, né? Pessoas muito claras aumentando esse risco, mas a gente tem que pensar em pacientes com patologias crônicas. Eu, como nefrologista, tive muito contato com pacientes transplantados renais, 20, 30 anos de transplante e via muito câncer de pele, né? Qual a experiência que você tem com essa situação? O que você pode falar para esses pacientes? Então, é um paciente que tem que estar numa vigilância maior, porque eles têm maior propensão a desenvolver o câncer de pele e aí o não melanoma principalmente, né? E então tem que sempre ter alguém para examinar esses pacientes, idealmente que seja uma vez por ano. Por isso é muito importante essa consulta ao dermatologista de forma anual, para que eles sejam realmente avaliados e ver se tem alguma lesão sugestiva. E aí não só os imunossuprimidos pelos transplantados, mas até pacientes com outros tipos de câncer e que fazem imunoterapia, por exemplo, é muito comum até inclusive o paciente com melanoma que está fazendo imunoterapia fazer um vaso celular por conta da imunossupressão da imunoterapia. Sim. Então eles têm que ser avaliados continuamente. Ou seja, todo paciente que tem uma doença que diminui a sua imunidade, ele tem um risco aumentado de ter um câncer? Isso, tem um risco aumentado. E é importante dizer que não é só o câncer de pele, qualquer tipo de câncer, né? Mas é como a gente está discutindo especificamente da pele. E uma outra pergunta, a gente vê muitos pacientes com lesões crônicas de membros inferiores, aqueles pacientes que são
vasculopatas são pacientes que têm varizes crônicas, deficiência da circulação nas pernas. Eles têm um risco maior? Eles estão mais sujeitos? Também tem um risco maior. Então, é um paciente que também tem que ser acompanhado. Normalmente, eles ficam acompanhados pelo vascular, né, que acompanha a doença venosa dele, a doença arterial. Mas essas feridas crônicas, essa inflamação constante da pele, também aumenta o risco de desenvolver o câncer. Também aumenta o risco de ter alteração no DNA da célula, e aí essas células começam a se proliferar de forma desordenada. E o tratamento desses pacientes muda alguma coisa? Sim, muda muito em relação ao câncer de pele melanoma para o não melanoma. O não melanoma, basta a ressecção local. Então, se chega uma lesão pequena, a gente já vai direto para a biópsia excisional. O que é isso? A biópsia é retirando toda a lesão e já com uma margem também adequada. E bastou isso e está curado. Então, o vaso celular, o espino celular é só a ressecção local. Não vai fazer quimioterapia, não vai fazer radioterapia. Já o melanoma aí é um tratamento bem mais complexo. O melanoma envolve não só a ressecção local, e aí normalmente a gente faz uma biópsia inicial só, não retirando toda a lesão. Por quê? Porque eu preciso avaliar todas as características do melanoma, que é principalmente avaliar a espessura do melanoma, que é o Breslow. De acordo com essa espessura do melanoma, eu vou saber se eu preciso fazer algo a mais de tratamento ou não. Então, e também vai me basear para eu avaliar qual o tamanho da margem de segurança, ou seja, o a mais que eu tiro da lesão. Então, Breslow de 0,5 milímetro, 0,5 centímetro, Breslow de 1 centímetro, Breslow de mais, 2 centímetros. Então, de acordo com a espessura do melanoma, a gente vai aumentando a ressecção. Além disso, sempre preconizado, ressecou melanoma, a gente dá essa margem maior de segurança, que para os outros tipos de câncer a gente dá 2 milímetros, já é suficiente. Então, para o melanoma é uma margem maior. E normalmente o paciente já chegou até você com uma biópsia excisional, que tirou tudo, mas não foi essa margem toda preconizada, a gente vai ter que ampliar mesmo que venha sem lesão. E além disso, se o Breslow for maior, né, essa espessura do melanoma for maior que 0,75, a gente tem que pesquisar o linfonodo. Então, o que é isso? A gente tem linfonodo no corpo inteiro, mas vamos supor se o melanoma é no braço. A possível drenagem, né, na cadeia linfonodal seria para axila. Então, a gente vai ter que pesquisar o linfonodo que chama de sentinela, ou seja, porque ele é o primeiro linfonodo que drenaria o possível tumor. E aí, tirar esse linfonodo e avaliar se tem doença. Por quê? Se tiver doença, a gente tem que tirar todos os linfonodos dessa cadeia. Então, e aí, qual linfonodo tirar vai depender da localização. Se for no braço, possivelmente vai ser o linfonodo da axila. Se for na perna, possivelmente da virilha. Se for no tronco, aí pode ser para axila, para o pescoço, né? Então, vai variar. E aí, existe como a gente saber também para qual linfonodo que a gente vai pesquisar. Já o espino, então, como eu falei, dos não melanomas, que basicamente é tirar fora, então ressecar com margens e margem pequena. Para o espino celular, né, o escamoso, tem um adendozinho que, como eu falei lá no início, que ele pode dar metástase para as ínguas. Então, se tiver doença linfonodal, ou seja, se você tem essa ferida, e aí normalmente é uma ferida maior, né, o câncer de pele maior já também, pode ter metástase para o linfonodo, aí a gente vai precisar ressecar o linfonodo também. Se não tiver suspeita, não vai fazer nada, só é ressecção local. Você falou de uma lesão maior. Isso tem a ver com o tempo que a doença ficou não tratada ou não diagnosticada? Tem a ver com o tempo. Tem a ver com o tempo. Ou seja, a precocidade, como em qualquer doença, né? Isso. A precocidade do diagnóstico é totalmente determinante do prognóstico, do que vai acontecer. E do tipo de tratamento que você vai fazer? Isso. Então, não só porque nesses outros tipos de tumores, os não melanomas, vai crescendo em extensão e a gente vai ter que fazer ressecções cada vez maiores. Então, se a gente pensa na perna, nem vai se preocupar tanto, mas imagina no rosto, né? Então, exatamente, vai gerar uma deformidade estética. Já o espino celular, que é só ressecar o local, pode ter metástase para o linfonodo, vai ter que fazer uma linfadenectomia. E no melanoma, além dele aprofundar e a gente ter uma espessura maior, e aí passar de só ter que tirar o local para pesquisar o linfonodo, pode dar aí já pode ter doença no linfonodo e já pode ter doença à distância.
Então, e uma coisa interessante é que, por exemplo, o espino celular, a gente tem uma lesão pré-neoplásica, que são as ceratoses actínicas. Então, são aquelas lesõezinhas que parecem muito inofensivas, uma casquinha sequinha e que você até retira com facilidade, daqui a pouco ela volta de novo, né? Então, principalmente em braço, colo, rosto. Então, elas são lesões pré-neoplásicas, que com o passar dos anos, elas vão evoluir. Então, a gente tem sinais, a nossa pele, né, apresenta esses sinais e é importante a gente não ignorar, né? Exato. A gente, como médico, eu enfatizo muito a questão da prevenção, né? Eu acho que tudo que você faz prevenção, mesmo que você adquira a doença, você vai ter um curso muito mais benigno, muito mais rápido de solução, né? E você estava falando do melanoma, ele sempre vai ter um tratamento cirúrgico, né? Todos esses cânceres necessitam um tratamento cirúrgico. E o melanoma sempre vai precisar de quimioterapia, imunoterapia. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, se ele for diagnosticado precocemente, vai ser só a cirurgia, que pode ser só local, com a ressecção dele, ou a cirurgia de ter que pesquisar o linfonodo. E aí, se não veio doença, bastou. Não vai precisar complementar com mais nada, no caso do linfonodo, e nem para mais nada. Aí, se a doença recidivar, se fizer metástase, é aí que entra a imunoterapia. Quimioterapia ele não responde bem, infelizmente. Então, aí o que mais responde é por imunoterapia. E hoje a gente tem uma opção que é fazer um teste genético para ver se tem mutação. Aí é uns nomes diferentes, mas tem mutação do BRAF. E aí, se vier positivo, tem uma imunoterapia a oferecer que aumenta muito a sobrevida do paciente. E aí mudou totalmente a história do melanoma. Isso é bem importante. Que eu ia perguntar. Quando eu era estudante, faz tempo, a gente falava em melanoma, a gente pensava numa evolução muito sombria. Até porque naquela época os diagnósticos eram muito tardios, né? E não tinha forma de terapêutica a não ser uma ressecção, uma retirada, uma cirurgia ampla, né? Acho que essas margens vêm diminuindo ao longo do tempo. E eram muitas vezes cirurgias mutiladoras, né? E nos últimos tempos isso mudou. Me conta um pouquinho. Então, hoje a margem maior que a gente dá é de 2 centímetros. Não precisa mais do que isso. Que antes a gente tinha essa ideia, né, de que quanto maior, melhor. Não faz diferença. Não vai recidivar mais por isso. Dando essa mínima margem adequada já é o suficiente. Então, 2 centímetros já basta. Eu até tenho um caso para comentar que, por exemplo, melanoma metastático não vivia nem um ano, né? Vivia meses, né? Exatamente. E eu tenho uma paciente que eu gosto muito de contar dela, porque, assim, uma felizarda, eu fico muito feliz por ela. Quando eu cheguei em Ares, em 2012, a gente diagnosticou melanoma no intestino dela. Ela fez uma obstrução intestinal, a gente ressecou, descobriu que era melanoma metastático. Ela tá fazendo imunoterapia, já se passaram quase 10 anos e tá ótima com a imunoterapia. É isso, né? Mudou totalmente a... Hoje o diagnóstico precoce do melanoma, a sobrevida é mais de 90%. Isso é muito bom. E uma coisa importante em relação quando a gente fala em prevenção, assim, é que a gente sabe que o melanoma, como ele tem uma característica genética importante relacionada, os familiares precisam ser examinados, precisam ter uma rotina de exame mais... com mais atenção, né? Porque um parente de primeiro grau, por exemplo, tem 50% mais chance de ter melanoma do que na população geral. Então, acho que isso é uma forma de atenção que a gente precisa, eles precisam ir mesmo, com frequência, se avaliar, saber o que é uma pinta que está estranha, se está diferente, né? Então, a população, igual o Dezembro Laranja, é uma forma da gente conscientizar as pessoas, que elas entendam o que é uma pinta que está errada, que não tá normal, quando pode ser perigoso, quando precisa procurar o médico, né? Então, a educação, acho que, né, o Brasil, a gente precisa, né, educar a nossa população para a nossa saúde, né? Por isso que a gente cria todos os meios coloridos aí, né? Mas é realmente para chamar para ter atenção. No início da nossa conversa, você falou que 30% dos cânceres no Brasil hoje são câncer de pele. De pele. Mas isso é uma realidade no mundo todo? Como é que funciona não, isso? Normalmente, no mundo, o maior normalmente é o de pulmão mesmo, né? Mas, e nos países mais ensolarados, né? A gente tem aqui no Brasil, a Austrália também é o câncer de pele em primeiro lugar. E então, quanto mais nos países tropicais, a gente já tem uma incidência maior, né?
e países onde as pessoas realmente também trabalham mais expostas. Então, a parte do trabalho, a zona rural, isso é bem importante a quantidade de exposição solar que eles submetem. E isso, como a gente falou em relação às roupas, né? Roupas protegem. Uma roupa, em média, ela tem um fator de proteção 15, normalmente. Um tecido comum, sem estar tratado. Porque hoje em dia a gente tem formas de colocar proteção a mais no tecido. Então, só de você estar com uma camisa, né, de manga comprida, você estar com um chapéu, você já tem uma proteção extra ali. E saber que mesmo nos dias que estão nublados, chovendo, a nuvem só protege lá, tipo, 10% da radiação. O restante continua passando. E aí é a nossa falsa sensação de que a gente está protegido num dia que está nublado. O famoso mormaço. Aí, quando a gente chega em casa, está todo queimado, né? E você falou uma coisa que para mim é interessante. Toda vez que eu falo em proteção, eu lembro de a gente ir para a praia, a gente ir para... tá na piscina. Agora, o trabalhador rural. Exato. Né? E aqui uma região que a agricultura forte, tudo, isso. Ele tem que estar muito ciente disso, né? Muito consciente da necessidade dele se proteger disso. Isso aí. E aí parte muito, né? Eu acho que hoje a gente tem uma visão, né, dos agricultores, né? Que a gente tem uma área que é muito agrícola e a gente percebe esse engajamento de fornecer roupa com filtro solar, com proteção solar, os filtros solares, né? Então isso a gente tem conseguido mudar um pouquinho e plantar essa sementinha aí do cuidado, né? Do cuidado de modo geral. Tá bom. Agora, a gente está preocupado com o sol, mas tem todo aquele lado que criança precisa tomar sol para ter a vitamina D, para crescer, para não ter o raquitismo, que hoje é uma doença muito rara. O idoso também precisa pegar sol para não diminuir a osteoporose. Como é que a gente equilibra essas coisas, isso aí, né? Na verdade, assim, a gente precisa de um tempo muito pequeno, né, de exposição solar para a gente, né, fazer a vitamina D, ter essa parte toda. A questão é que hoje em dia a gente realmente o sol, por exemplo, fica tão quente que você não consegue ficar. A gente não consegue, às vezes, ir do trabalho, ir da nossa casa para o nosso trabalho, mesmo que muito perto, a pé, né, para você tomar aqueles 20 minutinhos de sol. Então, aí às vezes a gente acaba tendo um pouco de deficiência nesse caso aí, principalmente adultos e idosos. Mas a gente sabe que você expondo áreas como braços e pernas em torno de 20 minutos por dia é o suficiente para você fazer essa produção. Isso já basta para a gente produzir. Isso já basta. E no geral, se você faz uma caminhada pequena, né, então você pode proteger o rosto, por exemplo, você não precisa, né, pegar um sol. Então, é um equilíbrio mesmo. Acho que tudo E existe algum horário que é preferencial? Você tomar sol, ou se eu tomar sol do meio-dia, tanto faz, às 4 da tarde? Se for para vitamina D, tem estudos que mostram que realmente o sol do meio-dia é o que... Mas a gente não quer isso, a gente não precisa disso, a gente consegue fazer isso em outros horários, e realmente a radiação UVB é uma radiação que ela vai aumentando ao longo do dia, com um pico máximo ao meio-dia, né? Então, por volta de 10 até 3 horas é um horário mais quente, um horário que a radiação é mais perigosa. Então, esses horários eu acho que a gente pode evitar, uma caminhadinha de manhã ou no final da tarde, com essas áreas expostas, já é o suficiente para a gente poder fornecer a vitamina D necessária aí. Legal. Você falou aí de UVA, UVB. Falei, né? É uma coisa que a gente, quando entra lá no Discovery Channel para saber como é que vai estar o final de semana, ele te dá lá um índice UVA, UVB. Como é que você usa aquilo lá? Como é que você trabalha? A gente tem radiação, o sol tem várias radiações. Então, para a gente pensar no câncer da pele, o mais importante é a radiação UVB. Né? E é essa que muda, que eu falei, ao longo do dia, que ela vai, quanto mais quente, mais ela aumenta e mais chance de a gente alterar o DNA acontece, né? A radiação UVA é uma radiação que ela está presente com a luz. Por exemplo, amanheceu, ela já está lá. Então, ela vai, enquanto tiver dia, ela vai estar contínua. E o que ela influencia? Aí ela influencia muito influencia para todos, né? Mas as mulheres se importam mais, porque elas têm mais a ver com o envelhecimento, com o melasma, né? Com aquelas manchas. Mas se a gente pensar, que a gente vê lá no canal do Tempo, é o UVB que está relacionado com o câncer da pele. Tá bom.
Quanto maior, pior, né? Então, por isso. Então, quanto mais, assim, o dia tá claro, ensolarado, ela vai estar maior. Quanto mais nebulosidade, ela tá um pouco menos. Tá. Você falou uma coisa aí do melasma, né? Vamos fugir um pouquinho do nosso assunto, mas é uma coisa que preocupa muitas mulheres. É verdade. Não é câncer, mas é uma doença que atrapalha muito a vida e socialmente realmente é um problema, né? São manchas escuras, aparecem na gestação, tem um fator hormonal envolvido e tem o fator da luz, do sol. Lâmpadas, né, fluorescente, telas, tudo isso está envolvido na formação do melasma. E são manchas bem difíceis de controlar, vamos dizer assim, não tem cura, né? E que a pessoa precisa estar muito disciplinada para poder ficar sem. Isso incomoda muitas mulheres, eu mais acho do que os assim, homens, né? Na verdade, ela atinge muito pouco os homens, né? A grande maioria são as mulheres mesmo. E eu acho que é uma das grandes queixas no consultório, realmente, é o melasma. E isso tem gravidez? Como é que funciona isso aí? Então, tem um fator hormonal envolvido. Então, assim, as mulheres na gravidez, que tem um hormôniozinho que está envolvido ali, ele pode, né, piorar ou aparecer o uso de anticoncepcionais, na verdade, também alguns pacientes que têm hipotireoidismo podem desencadear. E existem outros fatores que a gente ainda não conhece, né? Que são vários mecanismos envolvidos ali. E aí, até por isso, a gente não tem uma cura definitiva. Acho que tudo que a gente não conhece a fundo, não conhece todos os detalhes, a gente não consegue ainda curar. Mas conseguimos melhorar. E para o melasma tem um detalhe bem importante aí em relação ao filtro solar, que o melasma precisa estar escondido. Tipo, a gente precisa usar filtro com pigmento, com base, porque você reflete esse pigmento, né? Você impede que ele realmente chegue até lá. Então, a gente não está falando do filtro solar para o câncer da pele, a gente está falando para o melasma. Aí tem que ser aquele com base mesmo e deixar ele bem, a pele escondida, vamos dizer assim. Legal. Pessoal, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com novo debate. Olá, estamos de volta aqui no nosso bate-papo das 6, dando continuidade à nossa conversa. Eu queria perguntar para a Lorena sobre a questão dos filtros solares orais. Como é que funciona isso? Os filtros solares orais, na verdade, eles são uma grande promessa para o futuro, né? Hoje a gente tem alguns filtros, são fitoterápicos, produtos que diminuem essa ação da luz na pele. Então tem uma proteção um pouco a mais aí no DNA. Então a gente tem a gente usa muito, principalmente pacientes com melasma, é uma coisa que a gente já usa de rotina, né? E na prevenção, por exemplo, do câncer de pele, a gente tem alguns estudos que são promissores. A gente ainda não tem um produto único, né? Uma coisa que você vai tomar de manhã e você vai ficar protegido o dia inteiro. São coisas coadjuvantes ao nosso filtro solar que já temos. Isso tem que ser prescrito pelo médico, pelo médico dermatologista ou o médico, né, que já tem acesso a esse tipo de produto. Vai prescrever a quantidade adequada para esse paciente da forma que é tomado. Então, sempre em conjunto com esse tratamento. Mas a gente acredita que o futuro, né, bem próximo, eu acho que vai ser bem possível isso. Só um remedinho de manhã. Mas hoje não, hoje tem que ser os dois. Hoje tem que ser os dois. Tá bom. Raquel, você estava me contando aqui no intervalo sobre novas técnicas cirúrgicas. Isso para mim também é novidade como médico. Me conta um pouquinho, conta pro pessoal aí. Então, hoje a gente tem a cirurgia micrográfica de Mohs. O que é isso? Como eu comentei, igual no melanoma, a gente já tem margens pré-determinadas de acordo com a espessura, se vai ser meio centímetro, se vai ser 1, se vai ser 2, né? São margens grandes. Agora, já para os outros tipos de câncer não melanoma, principalmente em áreas mais nobres, como face, a gente quer ressecar aquilo que a gente comentou, tirar cada vez menos, gerar menos deformidade. E daí que veio a cirurgia micrográfica. O que é isso? Já retira a lesão e aí o médico tem um microscópio lá, já tem um aparato todo que já avalia as margens no momento exato. Então, assim, tirou, olha no microscópio, tirou tudo?
ótimo, bastou. Não tirou tudo? Vai lá, tira um pouquinho mais. Então, em áreas de nariz, em áreas de face, perto do olho, é bem legal, muito importante, porque a gente tira muito menos área com menos deformidade. Ou seja, aquelas cirurgias reconstrutivas que você tinha que fazer, às vezes, que você via nariz, couro cabeludo, você diminui o risco disso acontecer. Isso, porque tira cada vez menos área, né? Tá bom. Bom, vocês querem fazer as considerações? O que vocês querem fazer agora? Uma coisa só para a gente falar a respeito ainda por exemplo, um vaso celular, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas é um câncer de pele que não mata, né? É um câncer de pele que não dá metástase. Então não tem, né, que se preocupar muito, mas eles são muito deformantes, né? Então, principalmente, é muito comum, como eles acontecem muito em áreas expostas ao sol, nariz é uma área extremamente acometida, é uma área que tem pouca pele, as cirurgias muitas vezes são difíceis, são deformantes, muitas vezes o paciente não vai ter acesso a uma cirurgia, né, micrográfica, e a gente, né, tem que optar pela saúde, né, dessa pele. Então, é importante, né, que realmente as pessoas procurem, né, que saibam que mesmo sem não ter uma fatalidade, né, mas é importante porque você mantém, né, toda a vitalidade da sua pele, a saúde e não deformando, né. E aí o próprio tumor deforma porque ele cresce, atinge, por exemplo, no nariz, ele atinge a cartilagem, então vai destruindo a cartilagem, a pessoa pode até perder a ponta nasal. Então não só o tumor faz isso, mas como tratamento, né? Como a Lorena comentou. Se você não resseca, ou então, por exemplo, vai para radioterapia, também é deformante, a pessoa perde a área da cartilagem toda. Então, isso bastava o diagnóstico precoce. Porque às vezes, Raquel, a pessoa vê uma bolinha lá, pequenininha, mas assim, ela que está do lado de fora. Mas dentro, a gente fala que às vezes é aquela pontinha do iceberg, né? Lá para dentro tem muito mais, e quando você vai fazer essa cirurgia, a área que está acometida é muito maior e você precisa, né, realmente retirar tudo, e aí acontece aquelas grandes cirurgias reparadoras e que a gente acaba, né, vários pacientes que perdem, né, parte do nariz, parte das orelhas, né, e aí não tem por onde reconstruir, não é mesmo? Exatamente. Querem fazer as considerações finais aí, um apanhado? Né? Eu acho que é importante a gente saber que a gente está... o Dezembro Laranja é para isso, para a gente poder se alertar que o câncer da pele existe, que o câncer da pele também pode matar, mas também pode deformar. E saber que o câncer da pele acontece na vida adulta, mas ele é iniciado na infância. Então, se eu pudesse deixar uma dica, proteja, né, as suas crianças, protejam os seus filhos, né, usem filtro solar, usem as roupas de proteção que hoje são aliados, chapéus, óculos, né, não deixem, claro, de se expor, de ir à praia, de brincar, isso é muito bom. Muitos pacientes me encontram na praia, sabem que eu amo praia, vou mesmo, mas estou lá com toda a proteção que eu posso, né, e também nos meus filhos. Então, evitem ter queimaduras solares, né? Então, saibam que o filtro solar precisa ser reaplicado. Se você vai fazer um esporte na água, o filtro solar precisa ser à prova d'água, precisa ser, né, ser resistente a essa transpiração, para que você consiga ficar lá alguns minutos ou uma hora que seja. E quanto mais cuidado a gente tem nessa fase, melhor. E aos trabalhadores também que precisam trabalhar expostos ao sol, também façam as suas proteções, use os seus equipamentos de proteção individual, os EPIs, que hoje faz parte, né, também dessa parte trabalhista, que é importante. Então essa seria a minha dica: consulte seu dermatologista anualmente, avaliem suas pintas, fiquem de olho nelas, se elas estiverem mudando a forma, a cor, o tamanho, está na hora de você procurar, né, um médico. Antes de passar para a Raquel, uma pergunta que apareceu aqui, se o uso de bronzeadores, que era muito comum na minha infância, né? A gente não usava protetor, a gente usava bronzeador, tinha o Rayito de Sol, tinha uns famosos. O que você diz pra gente Urucum. Sobre isso? Urucum, Urucum. Nossa, então, os bronzeadores ainda existem, né? Na verdade, ainda existem, mas o que a gente vê hoje é que, esses então, dessa nossa época aí, que o Rayito já ficava bronzeado só de passar, né? Exato. Mas realmente a incidência é muito maior.
Uma coisa muito importante que a gente não falou é do bronzeamento artificial, e nem artificial, na laje, que agora, né, nessas clínicas, é você colocar as cadeiras, passar produtos, né, ativadores, produtos que são fotossensíveis, né, e você ficar exposto. E se bronzear, fazer aquela marquinha de biquíni, né, que é feito com fitas isolantes. Então, isso aumenta e muito a chance de você ter um câncer da pele. Além de envelhecer horrores, né, enfim, isso é um fator. Hoje em dia, muitos bronzeadores, a gente tem bronzeador, mas eles normalmente têm vindo com filtro solar, né, algum tipo de proteção. Então, a minha sugestão é que, se quiser, use esses que tem pelo menos um filtro 15, mas a recomendação é não usar. Interessante, muito bom. Ou se você quer parecer bronzeado, tem tantos produtos hoje para você passar e de ficar escuro, né? Autobronzeador pode usar? Pode. Autobronzeador não é nocivo à pele. Ele ativa aquele pigmento, né, que dá um tonzinho ali e é seguro, pode ser usado durante o ano todo? Pode. Não tem problema, esse está liberado. Legal. Raquel? Então, já as minhas dicas é com relação ao diagnóstico precoce, né? Como eu trato basicamente de câncer, então é diagnosticar precocemente. Quanto antes melhor, aumenta o tratamento vai ser menor e a cura totalmente possível. Então pintinha que está modificando, que está crescendo, que está mudando a cor, que tem várias cores, procure o dermatologista. Ou então aquela ferida que não está cicatrizando, procure o médico também. E o vaso celular, como a Lorena enfatizou bastante, ele é o mais bonitinho, fica peroladinho, ninguém diz que é câncer de pele, e é câncer de pele. Então, por isso que é muito importante você também não só esperar você achar, é muito importante você se conhecer, né, ver se tem alguma alteração, mas vai ao médico também, mesmo que você não tenha percebido nada, porque igual essas lesões, do vaso celular principalmente, é muito difícil para o próprio paciente reconhecer que é. Então, é muito importante essa consulta anual ao médico. Se não consegue ir no dermatologista, né, a realidade de todo mundo não é a mesma, mas vai no médico do posto, ele também vai conseguir reconhecer e vai poder te encaminhar. Então, essa consulta anual é muito importante, não só para o câncer de pele, mas para todos os outros tipos de cânceres. Câncer de mama, que vai fazer mamografia anualmente, câncer de colo de útero, que vai fazer preventiva anualmente, e o câncer de pele, que é só olhar a pele. Então, essa consulta anual é extremamente importante. E a pessoa se conhecer. Feridinha que não está melhorando, procura o médico. Pinta que está mudando, procura o médico. Tá ótimo. Bom, nós estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença das doutoras Lorena e Raquel. Eu me despeço de vocês e lembrar que o nosso programa reprisa na manhã dessa quarta-feira e no domingo à tarde. Boa noite a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.